Tudo bem, meus amigos? Vamos lá então, continuando com a nossa aula. A nossa aula agora trabalhando a questão da guarda. É o tema que nós temos aí, né? Vamos lá, vamos arregaçar as mangas, né? Vamos, vamos lá, vamos nos divertir um pouco aí, né? Embora, né, esse bom espírito que nós temos aí na condição das coisas, esse tema nem sempre é simples, né? E a guarda, ela tem nessa sequência do tema, até por uma questão de organizar aquilo que nós estamos trabalhando, né? Nós falamos até então, na aula passada, sobre o poder familiar. Aliás, na aula passada não, no tópico desta mesma aula, né? Poder familiar, e agora nós vamos tratar da guarda, né? Do Instituto da Guarda. E o que acontece, pessoal? A primeira referência que é importante nós destacarmos aqui é a não se confundir a guarda que nós trabalharemos neste momento, nessa oportunidade, com o Instituto da Guarda que está no artigo 28 do ECA. O Instituto da Guarda, que está previsto no ECA, no seu artigo 28, trata da possibilidade de se colocar a criança em família substituta. E aqui, pessoal, nós temos uma situação diferente. Por quê? Porque nós estamos falando da guarda no contexto dessa relação com os pais. Tanto é, pessoal, olha só, eu vou abrir aqui, olha só, da proteção dos filhos. E aí vem, né, a guarda será unilateral ou compartilhada, lei de 2008. Olha quantas modificações aqui, vocês estão percebendo? Vocês começam a perceber isto aqui como um retrato dessa realidade dinâmica do direito de família, né, dessas questões envolvendo a proteção da pessoa, dos filhos, né, através do Instituto da Guarda, que dentro desse universo da relação deles com os pais, né? E isso não acontece, é isso que vocês estão encontrando e vendo aí nessa parte de baixo, desce ali, não, é aqui, ó. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer o contrário, nessa parte que está aqui embaixo, né? Vocês não vão encontrar lá por exemplo, em contratos, não, né? Essa modificação legislativa constante, né? Esses recortes. Vocês podem ver, então, a intensidade de pressões normativas que vêm da sociedade para adaptar e tentar resolver as realidades que se tem aí no que diz respeito a esse tema, né? Ok? Vamos lá, guarda dos filhos. Então, a primeira questão é não confundir esse tema com a guarda prevista no ECA, que é uma modalidade de retirar da família originária e colocar na família substituta, né? E aqui não, aqui é uma vinculação com a proteção da pessoa dos filhos, né? Então esse é o primeiro ponto. Uma referência que se faz também, principalmente no que diz respeito ao divórcio, né? Quando se pensa a proteção da pessoa dos filhos no contexto do divórcio, quem vai ficar com a guarda e tal, né? Também nós precisamos ressaltar que não se parte da premissa da inocência ou da culpabilidade da pessoa pelo fim do casamento, ensejando o divórcio, né? Então, se a pessoa, por exemplo, foi um mau esposo, alcoólatra e tal, enfim, ou qualquer coisa que seja, né? Ou a mulher praticou tal conduta, não importa, tá? Esta realidade que se tem, ela não é determinante e, aliás, não é nem critério para se definir a questão da guarda. Porque, às vezes, a pessoa é um mau esposo, uma má esposa, mas é um ótimo pai, uma ótima mãe, livre de dúvidas, né? Então, o critério para se trazer a questão da relação com os filhos, da convivência através da guarda, né? E não se tem como ponto de partida a culpabilidade de quem causou o fim da relação. Isso aí não é critério, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que nós colocamos também. Não vai se analisar a culpa, né? E o que se vai ter como critério, então, é exatamente o interesse existencial da criança e do adolescente. Ou seja, qual é a melhor circunstância que vai favorecer o menor nessa realidade, tá? Então, esse é o critério. Qual é a melhor
circunstância fática que melhor responde ao interesse do menor, da criança, do adolescente. Tá? Esse é o ponto de partida. Então, às vezes, mas eu quero, ele não pode ficar com a guarda porque ele fez muita coisa para mim. Parei. Ou ela fez muita coisa para mim. Calma lá. Né? Uma coisa é uma coisa, né? Nós precisamos tirar essa gaveta aqui, colocar destacada, né? E a questão da guarda, ela não tem conexão com o motivo da culpa ou da inocência do divórcio, ok? Acontece muitas vezes, né, a chantagem, né, a criança ser objeto de jogo, de pena, de penalização de um com relação ao outro e tal, né? É triste, né? Utilizar a criança como um instrumento porque o outro gosta muito, né? Um instrumento de fazê-lo sofrer ou fazê-la sofrer, né? Então esse é o primeiro ponto aí que nós temos, né? Então, pessoal, olha só, o que nós temos aqui que é interessante analisar com os artigos que encabeçam aí esse tema, né? O artigo 1583 diz: a guarda será unilateral ou compartilhada. Nós vamos ver daqui a pouco as modalidades de guarda, né? Nós temos a guarda alternada, a guarda compartilhada, a guarda unilateral, enfim, nós vamos ver daqui a pouquinho. E o que nós temos como pressuposto da legislação, ou seja, uma opção do legislador, é que preferencialmente se deve buscar a guarda compartilhada. Tá? Preferencialmente se deve buscar a guarda compartilhada. Alternativamente, se vai pensar na guarda unilateral. Tá? Essa é a premissa legislativa abstrata, mas, como nós já várias vezes tratamos, a norma abstrata ela não abarca a totalidade do mundo fático, né? E como o pressuposto para deferir a guarda é o melhor interesse da criança, nós não podemos fechar os olhos, né? Não, é guarda compartilhada e ponto, né? Então nós vamos desmistificar algumas questões envolvendo a guarda compartilhada, nós vamos verificar que algumas vezes a guarda compartilhada não é aconselhável, né? Mas vamos lá, vamos começar aí com o parágrafo 1º, que diz o seguinte, né? Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, e por guarda compartilhada responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernente ao poder familiar dos filhos comuns. Então aqui faz a diferenciação no parágrafo 1º, né? Guarda unilateral atribuída só a um dos genitores, né? Alguém que substitua, e a guarda compartilhada é responsabilização conjunta, direitos e deveres. Percebam desde já que o tempo não é o critério que define o que é guarda unilateral e o que é guarda compartilhada. O tempo não é o critério para isto. Vamos lá. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e o interesse dos filhos. Aí vocês vejam, então, que num segundo momento... Opa, eu abaixei ali, não é para baixar, né? Num segundo momento, aparece a questão temporal, né? A divisão do tempo. Mas a premissa para entender se o que é guarda compartilhada e unilateral é a divisão de responsabilidades. A divisão de responsabilidades, esse é o critério. Tem um mito muito grande aí no que diz respeito ao que é a guarda compartilhada, achando que é dividir tempo. 5 dias na casa de um, 5 dias na casa do outro, e não é, tá? Não é divisão de tempo. Nós vamos chegar daqui a pouco, né? Parágrafo 3º, vamos lá, vamos abordar o parágrafo 3º. Parágrafo 3º, olha a quantidade de recortes, né? Na guarda compartilhada, a cidade considerada base da moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. Então aí tem essa legislação de 2014 que diz, né, que a base, a cidade base, é aquela que melhor atende o interesse dos filhos.
Não é novidade para nós, não é novidade para vocês, que nós já estamos falando aqui, né? Que o que baseia a fixação da própria guarda é o interesse dos filhos, quanto mais o lar de referência, que é uma figura típica da modalidade de guarda compartilhada. Tá? Parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Que não a detenha, né? Então a guarda unilateral tem um que tem e tem outro que não. Aquele que não tem vai supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direto ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica da educação dos filhos. Tá? É uma coisa interessante, né, que nós podemos trazer aí, né? Tudo que diz respeito a situações envolvendo a saúde física, psicológica, a educação dos filhos. Mudar de escola, olha só. Aquele que supervisiona, ele pode solicitar informações de prestação de contas. Não é porque o outro está com a guarda, que é a guarda lateral, que o outro exerce as visitas, né, que o outro não tem direito nenhum sobre a realidade envolvendo a criança e o adolescente. Não. Ele pode reclamar informações e prestação de contas. Tá? Uma primeira atividade que eu gostaria que vocês fizessem aqui, né, nessa sequência só da guarda, né, do vídeo de aula, salvo ainda a questão do poder familiar, né, prestação de contas em alimentos. Ação de prestação de contas. Quando, por exemplo, o pai paga a pensão alimentícia e acha que a mãe está desvirtuando o dinheiro. Será que é viável a ação de prestação de contas para exigir que a mãe preste contas? Essa é a pergunta que eu coloco para vocês e que eu peço que vocês pesquisem nas jurisprudências. Tá? Eu já vou depois fazer uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É um lugar que nós vamos fazer uma pesquisa aí. Tá? Vamos lá, seguindo. Então a premissa que nós temos nesse artigo 1583 é: para fixar a guarda dos filhos, você tem que ter como ponto de partida o interesse deles, dos menores. O que é melhor para eles? O que é melhor? Qual contexto melhor atende às necessidades do menor? Qual é a base familiar, comunitária que ele está habituado? Escola? Qual dos dois tem um vínculo afetivo maior com a criança? Não é uma questão automática que a mãe tenha a guarda unilateral. Também é outro mito. Não, a mãe tem a guarda unilateral. Não é por aí. Até porque o próprio legislador tomou como ponto de partida a guarda compartilhada. Em não sendo possível, sim, daí se busca a alternativa da guarda unilateral. Então, se entender que a guarda unilateral é a via natural e que essa guarda natural necessariamente será com a mãe, não é. Você vê várias situações na prática em que a guarda unilateral é exercida pelo pai. Vamos lá, né? Vamos seguindo. Aqui as modalidades de guarda. Nós temos 4 modalidades de guarda. 4 modalidades. Primeira é a guarda unilateral ou exclusiva, que por enquanto ela é a mais comum, mais usada, embora o sistema elegeu como uma maneira preferencial, né? Uma maneira preferencial a guarda unilateral, que é a guarda compartilhada, né? Mas a guarda unilateral ainda continua sendo uma das mais usadas. Então ela tem essa questão de atribuir a um dos genitores a guarda, o zelo pela criança, né? Atrai para si. O outro que não detém vai ficar com o quê? Ele vai ficar com 2 coisas que lhe cabem, né? A primeira delas é o direito de visitas, né? O direito de visitas. E por outro lado também, ele tem o direito de exigir a prestação de contas, nesse contexto que nós vimos ali, e conforme a pesquisa jurisprudencial que eu lhes incumbi, e também poder, né, solicitar informações envolvendo a saúde, a educação
né, da criança, né, e do adolescente. Ok? Então vamos só fazer uma explicação. A guarda lateral então, é aquele que tem para si a casa, o contexto de determinadas coisas ordinárias do dia a dia, e o outro vai ter essa questão de poder solicitar informações, exigir contas caso, né, se tenha cabimento, e vai ter o direito de visitas. Então vai se questionar, mas como é que funciona esse direito de visitas? Bom, o direito de visitas é um direito que, acima de tudo, preserva o contato, o direito e o dever do pai ou da mãe que não tem a guarda de ter acesso à criança, de ter convívio com ela. Né? Existem várias pesquisas que dizem que, por exemplo, né, a ausência do pai na relação com a menina antecipa o seu amadurecimento sexual, né? Não da realidade assim de iniciar relações sexuais, mas a própria questão biológica, né? Então, para ver o impacto que se tem biológico da simples falta de ter a presença paterna, né? Ou até a ausência materna, imagine o rombo que se faz, né? Para essa criança, para esse adolescente. Então, a visita não é algo de menor relevância, tá? É algo que tem uma relevância extremamente grande, ela é essencial, não é só um direito, é um dever, né? O dever, a pessoa tem o dever de se relacionar com a sua filha. Né? Embora o STJ ele colocou, né, que esse dever, né, não dá para cobrar o amor, né? Mas a ausência desse cuidado, dessa convivência, vai ensejar a responsabilidade por abandono afetivo. Né? Então isso é uma das consequências da pessoa que optou, né? Não dou a mínima, né? No mínimo a responsabilização civil, no mínimo. Tá? Mas outra coisa com relação à visitação, que é outro mito, né? Que a visitação ela não tem conexão direta e imediata com a pensão. Não é porque a pessoa está pagando a pensão que ela está comprando o direito de visitas. Não é assim que funciona. Não temos uma mercadoria, não é um contrato de compra e venda. Essa é uma das questões essenciais para se colocar como basilares, né? Porque muitos eu pago pensão, tenho direito de exercer a visita. Para aí, né? Está comprando o quê? Não está no mercado, né? Então são situações diferentes, autônomas. Embora, claro, é um complexo de coisas, mas não dá para dizer que a pessoa está com um sinalagma, né? Dá uma coisa, dá a pensão, tem a visita. Não paga a pensão, não tem direito a acesso a visitas. Não é assim que funciona. E como é que é o conteúdo dessas visitas, né? Não existe uma regra abstrata, até porque, se fosse, seria inócua, porque a ideia, né? A ideia do legislador é que se garanta o convívio o máximo possível, né? Desde que não se afete a rotina da criança e tal, né? Do seu hábito, né? Nesse contexto de guarda unilateral. Então é interessante, né? Que bom que quer mais tempo, que bom que quer mais, né? Às vezes fixa de maneira alternada, né? Finais de semana alternados, retirando na sexta-feira na escola e devolvendo na escola segunda-feira. E na semana que não exerce, ali quarta-feira, quinta, enfim. Mais tempo, tudo bem, né? Às vezes pode se definir a visitação de forma livre, porque às vezes dialogam tão bem que a visitação fica aberta, né? Estou passando aí, eu queria dar uma olhadinha na menina, no menino. Eu consegui aqui um negócio aqui, um ingresso aqui para o cinema, eu queria levar, posso? E claro, quanto maior for a idade, mais difícil vai ser, às vezes, de tentar concentrar uma criança, um adolescente, né, numa estreita relação metrificada, né? A visitação começa às 18 horas. 17h59? Não dá. Então, imagina, né? São crianças, são adolescentes, e o tempo delas tem uma dimensão, tem uma relevância diferente, e se tentarmos colocar isto como uma coisa, né, ditatorial, né, não vai funcionar, né, não vai funcionar. Então um pouco de flexibilidade
faz bem. Um pouco de uma leitura amistosa, porque muitas vezes o que dificulta a visitação são os ressentimentos, as mágoas aí que cada um carrega e que contaminam essa visitação, que muitas vezes ela seria simples se não tivesse esses elementos da paixão aí que condicionam essas areias nos olhos, né, que impedem de enxergar bem. Okay? A outra modalidade de guarda é a guarda alternada. O que é guarda alternada? É a chamada guarda ping-pong, né? Quer dizer, daí é a definição de tempo, né? É 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro. Esta modalidade de guarda não tem previsão no nosso sistema brasileiro e também não tem aconselhamento, jurisprudência não tem aceito, tá? Por quê? Porque é muito ruim, né? Isso aí faz um mal muito grande para a criança porque ela não sabe onde é que qual é a referência dela, tá? Então, essa ideia de ter períodos exclusivos, né? Não, o certo é 5 dias comigo, 5 dias com ela. Como é que a cabeça, né? Daí às vezes vai para a escola, mas o material está na casa do outro, né? Então, essa guarda aqui também tem, a doutrina chama de guarda ping-pong, ela não é nem aconselhável, né? Psicologicamente, enfim, para a criança, não para o adolescente, tá? E o sistema não aceita, né? Salvo, e aí é uma modalidade, né? É bom que a gente se ressalte, que existe a possibilidade de guarda alternada com um tempo específico. Por exemplo, nas férias, os 15 primeiros dias fica com fulano e os 15 últimos dias ficam com Beltrana. Então é uma maneira de guarda alternada, né? Alterna tempo, né? Ping-pong, né? Mas como é numa fatia de tempo, é num período específico de férias, não tem tantas implicações e prejuízo para a criança, ok? A guarda compartilhada, ou também chamada conjunta, ela aqui é preferida no nosso sistema, né? Até porque ela tem muitas vantagens, né? Uma delas é diminuir a incidência da própria alienação parental, né? Na medida em que ela garante que se tem um compartilhamento maior dos deveres, das responsabilidades, né, dos direitos, enfim, facilita, né, bloqueia um pouco dessa mentalidade de bloquear acesso a informações com relação de um dos pais com relação à criança, né? Mas o que é a guarda compartilhada? Primeira questão interessante, não é compartilhamento de tempo, porque se fosse compartilhamento de tempo seria guarda alternada. Guarda alternada, né? Ela vai ser um rateio de responsabilidades, uma divisão de responsabilidades, uma divisão de compromissos, né? A escola, né? Um dentista, né? Um acompanhamento numa peça teatral, sei lá, né? É um rateio de compromissos. Tanto é que lá no artigo que nós estávamos lendo, vamos fazer aqui novamente a referência, né? Na parte mais acima, ali, né? Olha só. O que é guarda compartilhada? Tá ali, é o que eu destaquei. Uau, mexi. A guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe, né? Então é nesse contexto aí que não vivo no mesmo teto, né? Então é essa realidade que se impõe pela guarda compartilhada, não é divisão de tempo, tá? Até porque podem, né, regular essa questão do tempo e tal, mas vai ser uma questão acessória, né? Por isso que ali o parágrafo 2º diz, né? Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada. É um equilíbrio, né? O equilíbrio próprio decorrente dessa modalidade de guarda, na guarda compartilhada. Então vai permitir uma maneira mais equilibrada de acesso, né? Mas não é uma fixação definida de tempo, não, 15 dias para um, 15 dias para outro. Não. A premissa que define a guarda compartilhada é a divisão de responsabilidades, a responsabilização conjunta, o compromisso conjunto perante a criança. Tá?
E aí, pessoal, o que acontece? O que acontece? Essa modalidade de guarda compartilhada, ela quebra com esse eixo exclusivista da guarda unilateral, em que somente um, olha só, né? Até um poder, né? Uma hierarquia de relações. O outro fica com uma situação de um com privilégio, outro com desvantagem, né? Se sente para trás, se sente, de certa forma, muitas vezes é um pai ou uma mãe extremamente amorosa, e está bloqueada pelos limites próprios de uma guarda unilateral. Então, para isso vem a guarda compartilhada, né? Ela serve para garantir que se tenha uma maneira de se evitar, inclusive alienação parental, atos de alienação parental, né? Evitar que tenha uma concorrência ou alguém que com uma autoridade define exclusivamente o tempo, né? Então tem essas coisas aí, né? Tá? A guarda compartilhada é um avanço muito grande do sistema. As pessoas não estão ainda muito preparadas, habituadas, né? E muitas vezes, aqui eu já aproveito também, né? Que a guarda compartilhada ela pode ter uma previsão que parta do juiz, pode, né? O juiz determinar a guarda compartilhada, mas não é aconselhável. Por que não é aconselhável? Por uma questão simples, né? A guarda compartilhada, vocês vejam que é uma divisão de responsabilidades, né, que conjuntamente os genitores que estão separados, não estão no mesmo teto, eles vão dividir as suas responsabilidades, né? E aí, o que nós podemos dizer? Se não tiver uma fluidez de uma relação respeitosa, uma relação fluida dessa comunicação dos genitores, a guarda compartilhada vai ficar praticamente inviável, né? Olha só, vamos para a jurisprudência aqui. Eu quero colocar aqui para vocês verem um exemplo. Vamos lá, eu vou abrir aqui. Esse aqui, pessoal, é o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eu clico aqui em jurisprudência, vocês estão acompanhando ali, né? E então vem essa página aqui, guarda compartilhada. Ó, vamos colocar aqui só guarda compartilhada para ver o que nós localizamos. 536 acórdãos. Ó, vamos puxar aqui um pouquinho. Olha que coisa interessante, vocês podem ver aqui, né? Ó, a guarda compartilhada, iniciativa materna, audiência de conciliação, pedido do Ministério Público para guarda alternada, insurgência da genitora. O período de guarda alternada foi requerido pelo Ministério Público em sede de audiência de conciliação. Nesse sentido, não há que se falar em vício decisório, uma vez que o PARC também é o nome que se dá ao órgão ministerial, o Ministério Público, né? Dentro de suas competências, pode e deve intervir pelos interesses dos menores, né? Para que a guarda alternada funcione sem riscos, há a necessidade de conhecimento detalhado das peculiaridades que a justificam, bem como a sintonia entre os pais, a fim de que seja preservado o equilíbrio psicológico do menor. Inexistindo tais provas, mantém-se a guarda tal como vem sendo exercida. O que é interessante aqui, né? A guarda compartilhada é uma coisa, a guarda alternada é outra. Tanto é que o Ministério Público pediu, né? Vamos tomar essa premissa aqui. Olha só, vamos lá. Olha o que nós encontramos nessa jurisprudência aqui. Olha só. A guarda compartilhada é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no artigo 1584. Assim, pela sistemática atual, se o pai e a mãe possuírem condições, a primeira opção é compartilhar a guarda. A primeira opção é compartilhar a guarda. A guarda só não será compartilhada caso comprovado que um dos genitores não oferece condições de exercer o poder familiar ou não demonstra interesse.
Olha que coisa interessante, só se demonstrado que não tem condição, não, eu não quero. Como é que o juiz vai impor a guarda compartilhada? Se você eu não quero guarda compartilhada, vamos supor, né? Eu sou caminhoneiro, tô nem aí, eu quero viajar, ficar 30 dias fora aí, não tô nem aí, né? Então, como é que o juiz vai fixar contrário à vontade? Mas ela é a regra do sistema. Se perguntar para o sistema, é isso que ele quer. Mas ele vai depender das circunstâncias concretas, né? Aqui, eu achei uma coisa aqui com lar de referência, peraí. Isso aqui que é o tema que eu... aqui, legal. Isso aqui, pessoal, olha só que interessante. Um termo que vocês precisam aprender quando se trata de guarda compartilhada é o termo lar de referência. Até para não confundir com guarda alternada. Diz essa decisão aqui, família, guarda compartilhada, lar de referência, alteração, genitor, situação fática consolidada, parecer psicossocial favorável, preservação do melhor interesse da criança, né? Olha só, vocês sempre vão ver o que é o melhor interesse da criança, né? O lar de referência do menor, na guarda compartilhada, é o local onde ele desenvolve a sua referência espacial, onde se relaciona com vizinhos, amigos, escola. Então, o que é o lar de referência? É o lugar onde ele desenvolve essa referência espacial, onde tem as coisinhas dele, né? Onde ele tem os vizinhos. Aquele lá é meu vizinho, meu amigo, né? A escola. Então, esse é um ponto. O que diverge, né, até para evitar, né, que se confunda com a guarda alternada, é que na guarda compartilhada tem que se fixar o lar de referência, né? Fixa-se a guarda compartilhada com o lar de referência a casa da mãe, a casa do pai, né? Diz o acórdão que nós estamos analisando, que as discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção e ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e adolescente. Diante da constatação de que o lar de referência adotado é o da genitora, mas que a criança está residindo com o genitor há pelo menos 4 anos, faz-se adequada a alteração do lar de referência para o do genitor, maiormente por ser uma situação de fato consolidada, e tem um parecer psicossocial favorável à alteração. Olha só que interessante, né? Consolidou-se a situação, então se muda, faz a alteração do lar de referência. Ok? Interessante, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui à questão do nosso material, né? Então, primeiro, o juiz impor o compartilhamento de guarda não é uma boa estratégia, por quê? Porque um dos cônjuges, um dos pais pode não ter interesse, ou não ter condições, né? Ou muitas vezes essa desarmonia entre os dois pode impedir que a guarda compartilhada se execute na prática, né? Daí se precisa desse pressuposto, que é a maturidade, o respeito recíproco dos genitores, né? Mas ela tem inúmeras vantagens, né? Primeiro, afastar essa perda do contato frequente, né? Diminui essa perda de contato, evita esse distanciamento com a manutenção dos contatos com maior intensidade, né? Porque o fim do relacionamento ele geralmente é traumatizante para os cônjuges, mas para as crianças vem com um peso redobrado, né? Muitas vezes vem com um peso de culpa, porque eu causei, né? Coitadinho, né? Nem de longe, né? Então, nesse sentido, é uma maneira de incentivar o vínculo, né? Também é uma maneira de chamar a responsabilidade dos dois, não é para só colocar nas costas de um, né? É interessante, é uma divisão de tarefas, né? Aqui esse material aqui, deixa eu só fazer referência, né? Leonardo Moreira Alves traz essas questões aqui, né? Participação nos estudos, o esporte, o lazer, vamos dividir essas coisas, né? Impedir o fenômeno da alienação parental, a síndrome de alienação parental, a criança não ser usada como chantagem e vingança. Não que a guarda compartilhada é mágica, tenho essa certeza, né? Mas ela, com esse auxílio, com esse incremento de convivência, como diz o professor Leonardo aqui, né? Vai se diminuir, né, essas possibilidades da ocorrência da alienação parental, né? E é interessante, né, a disposição do artigo 1579, que o divórcio não modifica os direitos e deveres dos pais com relação aos filhos, né?
O novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar em restrições aos direitos e deveres previstos nesse artigo. Então, vocês podem ver que coisa interessante como é valioso, né, perceber, né, que essa ruptura da entidade familiar pelo divórcio, pela dissolução da união estável, ela tem que ser menos degradante para a criança. E a guarda compartilhada surge como um instrumento muito bom para evitar esse tipo de situação, né? Auxilia, né? Não é uma varinha mágica, né? Mas eu posso dizer, né, que onde tem a guarda compartilhada, existe uma postura mais colaborativa, existe uma posição mental de que não tem hierarquia de quem manda, existe um intuito assim, de ser mais flexível, né? Enfim, a convivência também é favorecida por essas situações aí, né? Aqui, deixa eu fazer uma busca aqui vamos lá. Artigo 1584. A guarda unilateral compartilhada poderá ser requerida por consenso, ou então, tanto a unilateral quanto a compartilhada, pode ser requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, né, numa ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável, ou até numa medida cautelar. Então pode ser requerida individualmente ou em consenso. Né? Essa é a primeira premissa. Ou pode ser decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho, em razão da distribuição de tempo necessário. Às vezes o pai ele tem uma atividade, um trabalho no período da tarde, né, até a noite, enfim, das 3 às 10, vamos supor, né? Então tem o tempo pela manhã, né? Se o pai tem esse tempo, se o pai tem essas condições, por que não conferir algum contato maior, né? Tem essas coisas, né? Que você tem que se adaptar. Por isso que a gente sempre faz a leitura dessa realidade da guarda no quadro concreto. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Olha só, a guarda será aplicada. Olha só, parece impositiva, né? O juiz vai aplicar. Não, mas às vezes o juiz constata que existe um grau de litigiosidade tão grande entre os genitores, diz, não, olha, vai ficar impraticável aqui, né? E vejo que fulano de tal tem mais condições e, portanto, decreto a guarda unilateral. Embora a preferência do legislador seja pela guarda compartilhada, e nós temos que sim sempre fazer um movimento para crescer essa modalidade de guarda, né? Parágrafo 3º. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sobre a guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, né, para definir o tempo de cada qual. A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado da cláusula de guarda unilateral compartilhada poderá implicar em redução das prerrogativas atribuídas ao detentor. Então, né, se alguém, por conta própria, né, eu estou mudando aqui as regras, né, por conta própria, eu não estou nem aí para aquilo que nós decidimos, ou para aquilo que foi decidido pelo juiz. Sem contar que é descumprimento de ordem judicial e pode ensejar até o cumprimento de sentença para coagir aquele genitor a não obstar acesso ao outro, né, que tem direito ao convívio. Sempre lembrando que essa via, né, tem que ser a última ratio, né, porque se for utilizada como a primeira via, o judiciário ele vai ser a instância primária de condução do contato da convivência da criança. E esse é o pior dos quadros, né? Esperar que o juiz decida todas as situações, né? Levar, por exemplo, para o judiciário o fato de que a criança está sendo entregue com 5 minutos de atraso, para mais ou para menos. E isso gerar um conflito que vá para a justiça. Então, todo problema não resolvido nessa circunstância, ele vai vir com um volume muito maior para o judiciário, e essas pessoas que estão demonstrando pouca capacidade de assimilar uma divergência aqui e lá, né, vão cada vez mais se dobrar ao juiz, né, quando na verdade tem que ser entregue na mão deles, por pedagogia muitas vezes do judiciário, para eles, né, eles são os pais, o melhor lugar para decidir o tempo de convivência dos filhos é pela mão dos pais, né.
ainda que divorciados, separados ou dissolvida a união estável. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai e da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele maior compatibilidade, consideradas, de preferência, o grau de parentesco e as relações. Olha só, e a afinidade. Então o juiz vai fazer o quê, né? Tá tudo bem. Não dá para conceder a guarda para os dois, a guarda compartilhada, né? Não tem condição. Então vamos passar para a guarda lateral. Vamos ver qual dos dois tem mais condições. Condições não é econômicas, mas condições no sentido global, né? Psicológicas, o grau de afetividade. Puxa vida, né? Esse é um elemento que não pode ser desconsiderado, né? O liame, a pessoa é agarrada por demais com a mãe, é agarrada por demais com o pai. Muitas vezes até fica com certo receio de dormir longe de tal figura, né? Então tem que ser levado em conta, né? Para a fixação da guarda também, as pernoites. Qualquer estabelecimento público é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia pelo não atendimento da solicitação. Olha que coisa interessante, né? Qualquer estabelecimento público, escola, né? Obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre seus filhos, sob pena de R$200 a R$500 por dia. Então é uma imposição, né? É uma imposição. Negar informações sobre o filho na escola, né? Não pode. Só dá informação para mim. Então aqui tem uma imposição que vem ex lege, né? Vocês podem ver que isso aqui vai se enquadrar muitas vezes nas vedações à alienação parental, né? Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra fixação liminar, a decisão sobre a guarda dos filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes, salvo se a proteção dos interesses dos filhos exigir a concessão liminar sem oitiva. Olha só que interessante, né? Sempre dá preferência para ouvir outro lado, né? Muitas vezes numa audiência, antes de deferir automaticamente uma maneira de guarda, né? Havendo motivos graves, artigo 1586, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida. Então, o juiz ele pode também ter uma liberdade. E aqui, aproveitando, para não deixar um buraco, eu disse que tem 4 modalidades de guarda. Tem uma que é muito estranha para o nosso sistema, que é a anidação ou aninhamento, né? E aqui dizem alguns treinadores que no Brasil não cola porque economicamente não existe a realidade, né? O que acontece nessa modalidade de anidação, né? O preconceito, poxa vida. A criança fica num lugar e quem alterna a frequência são os pais. A criança permanece no mesmo lugar. O pai e a mãe é que circulam, que eles se movimentam, né? Então vai ter aquele ninho, e aquele ninho vai ter essa circulação dos pais. Para a criança seria perfeito, né? Porque ela não altera de lugar e tem uma circulação constante do pai e da mãe, né? Sem qualquer prejuízo. Seria perfeito, porém que muitas vezes, em razão da realidade socioeconômica do Brasil, nós muitas vezes não encontramos aí possibilidade de pensar nessa alternativa. Embora o juiz ele possa, se alguém requerer numa ação de fixação de guarda, fixar dessa maneira, né? Até com base no artigo 1586, né, que o juiz pode, de maneira diferente, decidir. Ok? Vamos lá. No caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á o artigo 1584 e 1586. Ou seja, a invalidade do casamento não afeta a regulação no que diz respeito aos filhos. Tá? Não vai modificar. Parará. Pai e a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter contato e ter consigo os filhos. Essa aqui nós tínhamos visto também, né? 1589 fala da visitação, né? O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge, ou seja, consensualmente, ou o juiz determinar, né? Bem como fiscalizar a manutenção e educação. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, essa aqui é de 2011, né? A critério do juiz. Então, os avós podem reclamar direito de visita com relação ao adolescente. Tá?
As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes. Guarda e pensão alimentícia não é só no que diz respeito aos filhos menores, mas aos maiores incapazes. Pode sim definir guarda e pensão no que diz respeito aos filhos maiores incapazes. Beleza, pessoal? E aí, nós vamos começar a questão da alienação parental, ok? Alienação parental, a síndrome de alienação parental, ela teve uma definição aqui pelo professor Richard Gardner, né? Isso em 85. Vocês podem acompanhar ali pelo material que nós temos, né? A síndrome de alienação parental é um distúrbio da infância e ele está vinculado ao contexto de disputas de custódia de crianças. Olha os termos que se vê aqui, né? Campanha denegritória contra um dos genitores, instruções de um dos genitores que faz uma lavagem cerebral, uma doutrinação, contribuições da própria criança para caluniar, né? Chamar de, o teu pai tua mãe é, e vocês acompanham, né? Quando o abuso ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação da síndrome de alienação parental para a hostilidade da criança não é aplicável. Então, essa hostilidade, né, ela vai ser como que um espelho dessa alienação parental. Alien, mais uma vez, a expressão alien é tirar para fora, né? Então, a alienação parental é fazer com que o outro pai seja retirado, seja denegrido, seja colocada uma alcunha negativa, né? Uma campanha denegritória, humilhante, maneiras de obstar o acesso à criança, né? Então, pessoal, o que acontece? Essa situação de alienação parental, ela é extremamente grave, tem uma recorrência, né? Infelizmente. E essa lei que nós temos, que é a Lei de Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010, ela é uma ferramenta valiosíssima aí, né? Para coibir condutas que sejam extremamente maliciosas, maldosas, cruéis, né? E que sejam fundadas apenas nesse intuito de obstar a criança ou adolescente a ter um acesso sadio com o seu genitor ou a sua genitora, né? Então, o que acontece, pessoal? Tem uma questão que a gente pode distinguir, que é interessante, é a alienação parental em si e a síndrome de alienação parental. Se faz essa distinção, né? Porque a alienação parental, se a gente olhar, né? Alienação, tornar para fora, para distante. Naturalmente, com o divórcio, por exemplo, com uma guarda unilateral, vai haver uma alienação parental física, né? Geográfica. Então, o que nós temos aqui como síndrome de alienação parental são essas condutas denegritórias, essa interferência psicológica, maliciosa, indevida, com esse propósito de fazer com que crie um ódio da criança, do adolescente com relação ao pai, né? Então, essa conduta, né, ela sim é que configura o que a lei permite, o que a lei exige para ter a proteção contra a alienação parental. Outra diferenciação é no que diz respeito ao ambiente familiar hostil. O que é um ambiente familiar hostil? São divergências específicas. Ambiente familiar hostil. Divergências sobre educação, religião. Não quero que seja católico, eu quero que seja evangélico, eu quero que seja ateu, sei lá, né? É uma divergência específica sobre educação, sobre algum ponto específico, né? Sobre torcer pelo Grêmio. Tô brincando, né? Torcer pro Grêmio é uma virtude, né? Mas vamos lá, né? E aí, pessoal, nós temos a Lei 12.318, que conceitua no seu artigo 2º o que é alienação parental. E diz o seguinte: é a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida por um dos genitores. Ou seja, aqui a gente está vendo a autoria, podemos dizer assim. Vou botar a tela grande. Por que eu estou nessa tela pequena, né? Por que eu estou com essa tela pequena? Vamos lá.
Tô vendo aqui o celular porque eu tô corrigindo prova agora, né, de uma das turmas e eles esqueceram de postar o vídeo, né, deu uma falhinha no vídeo, na verdade, né? E aqui quem tava com a falha no vídeo eu acho que tá desesperado, né? Vamos lá. Então a interferência na formação psicológica da criança e adolescente promovida ou induzida por um dos genitores. Quem mais que pode praticar alienação parental? Avós, ou quem tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Quem é que pode praticar a alienação parental? Só os pais? Não. Os avós também podem. Ou seja, podem se sujeitar a essas regras aqui da lei de alienação parental e ter todas as consequências que tem em previsão aqui. Tá? Para que se repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos. Para evitar, né, que se estabeleça ou que se mantenha os vínculos. Não quero nem que tenha contato, então eu vou criar uma campanha aqui do cara, eu vou demonizar a figura da mãe, eu vou demonizar a figura do pai, né? Artigo 3º. A prática do ato de alienação parental fere o direito fundamental da criança. Qual é o ponto de partida do legislador? É o direito fundamental da criança, do adolescente, de ter a sua relação sadia com o seu genitor. Relação sadia. A convivência familiar saudável. A convivência familiar é um dos pilares que tem, né? E daí já tem um contexto do divórcio, da dissolução da união estável. Muitas vezes nem teve uma união familiar pretérita, uma entidade familiar, mas já começa o obstáculo, né? Ali, puxa vida, fica uma coisa rebuscada, né? E constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental, decorrentes da tutela e da guarda. Vocês viram lá? A autoridade parental, o poder familiar. Mais um dever da autoridade parental que se tem aqui de forma indireta, que é a garantia do direito fundamental da criança do adolescente para que tenha convivência familiar saudável com o cônjuge, aliás, com o genitor, né, com outro genitor. É uma obrigação de quem tem o poder familiar, garantir que o outro genitor tenha uma convivência saudável. Vocês estão vendo o princípio que está por detrás aí? E aí o diploma exemplifica o que é alienação parental, né? Vamos lá. Realizar campanha denegritória, campanha de desqualificação, né? Uma coisa, né? Esse rol que tem aqui dessas hipóteses não é um rol taxativo, mas é um rol aberto, apenas para que o legislador trace alguns parâmetros que sim, ele já diga de antemão que configura alienação parental. Síndrome de alienação parental. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade e da maternidade. Quer saber, ele é uma pessoa descuidada, né? Está maltratando e tal, né? É uma pessoa que não pensa no filho, não pensa na filha. Dificultar o exercício da autoridade parental, ou seja, a autoridade parental, por exemplo, no que diz respeito à educação, ele não permite nenhum acesso, eu quero ver a tarefa. Não, né? Ou às vezes tem um probleminha lá na escola, de uma briga, alguma coisa, de um bullying, enfim, e não permite que ele exerça a sua autoridade parental, né? Dificultar contato da criança ou adolescente. Dificultar. Já viu? Está criando obstáculo, viaja e não dá sinal, né? Some com a criança na hora que é do dia da visita. D. Dificultar o exercício do direito regulado à convivência familiar. Né? Tem a visitação fixada ali, a pessoa cria um monte de dificuldades, né? Entraves. Não, tem que vir que não sei o que, não sei o que. Cria um universo de restrições, né? E qual é o intuito disso? Dificultar, não às vezes pode ser situações sérias, né? Porque pode estar numa situação de saúde, tá com uma gripezinha, tá com febre e tal. Toma cuidado com isso aqui, toma cuidado. Não é uma dificuldade para a convivência, mas são condicionantes naturais, né? Olha esse item aqui, pessoal. Vocês estão com a apostila, acompanhem, né? Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Vai mudar de endereço? Ou tem alguma questão médica ou alguma questão escolar? Tem que avisar. Tem que avisar. Ok? Apresentar falsa denúncia contra o genitor ou os familiares destes, ou até contra os avós, né?
para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. É dizer que às vezes acontece, a pessoa, né, quer prejudicar o contato, inventa uma denúncia lá que abusou sexualmente, por exemplo, né? Só para dar pepino, né? Só para dar pepino, ou seja, só para que tenha uma distância daquele monstro, né? Daquela monstra. Vocês podem ver a própria linguagem que se usa nesses contextos, elas são muito pesadas, né? Olha só esse G aqui, né? Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares destes ou com os avós. Vai mudar para local distante? O que configura alienação parental, se não tiver justificativa? A pessoa quer mudar porque não tem nenhuma justificativa. Eu quero ir. Passei no concurso, tem uma justificativa. Daí nós vamos ter um problema seríssimo, né? Porque as pessoas também têm essa realidade de, às vezes, prestar um concurso para um lugar distante e vai ensejar essa distância natural, né? Como é que resolve isso? É muito difícil. Mas o que gera alienação parental, que tem as consequências aqui, é a mudança abusiva, que é aquela sem justificativa. E muitas vezes com o intuito já de prejudicar, né? De prejudicar. Artigo 4º, nós temos o seguinte, olha a previsão interessante, né? Declarado indício de ato de alienação parental, indício. Não está falando prova, indício. A requerimento ou de ofício, a qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária. Olha que coisa interessante. Indícios de alienação parental. Na hora, o juiz pode, por requerimento de uma das partes, ou até de ofício. Independente do tempo processual, pode estar em fase de recurso, pode estar na petição inicial, pode estar na fase instrutória, né? Pode ser numa ação cautelar, enfim, não importa o lugar. Primeiro vai ser um destaque de prioridade e determinar com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive assegurar a convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação de ambos. Ele vai dar preferência, né, vai dar prioridade e vai fixar de cara as medidas aí para evitar que se alastre essas feridas de uma alienação parental que apenas ainda está numa realidade indiciária. Parágrafo único. Assegurar-se à criança, ao adolescente e ao genitor a garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, atestado por profissional, eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas. Às vezes essa visita acompanhada, né, pode ser deferida, só que é num caso extremo, né, de regra não é o caminho ordinário para se fixar as visitas, né. E olha que coisa interessante, agora, pessoal, nós vamos encontrar aqui o artigo 6º, que trata das sanções que o legislador coloca aqui à mão do juiz para fixar contra o alienador, né? A figura do alienador. Artigo 6º. Caracterizados os atos típicos de alienação parental, ou seja, provados, né? Qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, em uma ação autônoma ou incidental, o juiz poderá cumulativamente ou não, ou seja, ele pode dar uma medida ou duas, três, enfim, pode criar uma medida, né? Sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil, porque pode ter dano moral decorrente desse contexto, ou até criminal, né? Porque tem repercussão criminal, essa conduta, dependendo do contexto, né? E da ampla utilização dos instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar os efeitos, segundo a gravidade. O critério é a gravidade do caso, né? E, claro, também a necessidade, né, concreta. Vamos lá. Primeiro, inciso primeiro, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. O juiz pode, simplesmente vendo que é uma situação corriqueira ali, né? Ou seja, é corriqueira, sem maior relevância, é uma coisa diminuta, ele vai lá e declara que houve alienação parental, até para as finalidades próprias, para não reiterar, enfim, né? E adverte, uma advertência. Segundo, ampliar o regime de convivência familiar. Pode ampliar o direito
a convivência familiar. A visita está assim, tu estás praticando ato de alienação parental, então eu vou ampliar ainda. Pode ampliar. Pode estipular multa ao alienador. Cada conduta nesse sentido vai implicar numa multa de R$1.000. Possível. Determinar o acompanhamento psicológico biopsicossocial. Pode determinar, olha, vocês vão para o acompanhamento e determine que assim seja, né? Olha que coisa interessante. Séria, né? Inciso 5º. Determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou até sua inversão. Está unilateral para a mãe ou para o pai, o juiz pode inverter, pode definir fazer uma inversão aí. Tá? Pode também fixar a guarda compartilhada. Não sei. Pode haver outras maneiras. Então, olha que pesado, né? A pessoa que pratica alienação parental tem que ter em mente que pode, inclusive, perder a guarda unilateral que tem e sendo deferida ao outro, ou até sendo mudada a própria modalidade de guarda. O juiz ele pode fixar o domicílio cautelarmente. O domicílio menor é aqui, né? Ele pode, também uma das medidas, e suspender a autoridade parental, ou seja, suspender o poder familiar. Mais uma causa de suspensão do poder familiar. Vocês estão vendo? Então, algumas situações que o legislador tem, né? Ele coloca a mão do juiz para que ele use conforme a necessidade. Com uma gradação, começa com a advertência, vai indo, a perda da modalidade de guarda que tem, substituindo por outro, né? Olha só, parágrafo único. Caracterizada a mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução da convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor. Ou seja, mudou de endereço? Tu fez essa conduta abusiva para mudar de endereço? Além de tudo, eu determino que tu leve e, né, traga, né? Leve e busque, né? Então, a questão da suspensão do poder familiar, olha só. Se a pessoa for... Você se lembra que se a pessoa incidir reiteradamente nas causas de suspensão, pode ter a perda do poder familiar? Vocês estão vendo a seriedade? Vai ser um alienador, né? Esse comportamento nocivo tem consequências, né? Então, pessoal, vocês podem ver, né, que essa realidade da alienação parental é uma realidade muito séria e ela também tem uma finalidade pedagógica, né? Exatamente no sentido de coibir preventivamente que o genitor pratique condutas que façam essa... Até ali tem no material, né? A implantação de falsas memórias, né? Daqui a pouco a criança fica, não, aquele lá realmente ele era um monstro mesmo, porque ele fez isso. E nem existiu esses fatos, mas tem as falsas memórias, né? Então que nós possamos pensar também nessa estrutura aí que nós vimos, né? Nós trabalhamos aí a guarda, as modalidades de guarda, e a partir disso nós podemos traçar, né, essas referências aí para compreender melhor essa realidade, né? O último pedido aqui que... Não, vamos deixar por aí, né? Você já tem bastante tarefinha aí, né? Certo? Então até a próxima aula. Próxima aula nós vamos para filiação. Beleza? Até a próxima.